Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo e Secretaria de Cultura, Secult, apresentam o webinário Seminário Cultura para Todos. Apoio: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Realização: Beth Caser. Parceria: Associação Uma Floresta. Produção: Rá-Tim-Bum e Clube de Produção. Assistam agora o vídeo com o bailarino Marcos Conká. Cinema, teatro ou dança? Absolutamente os três, cara. Mas, a bem da verdade, cinema, porque cinema é que eu consigo sobreviver com mais dignidade. Dança, há algum tempo que eu não faço. E teatro eu acho uma chatice, porque só o fato de decorar catatal de texto e textos de teatro bons para negro existe muito pouco no Brasil. E eu prefiro fazer cinema. Cinema é minha grande praia. Rio de Janeiro. Eu acho que a nossa arte aqui nesse estado é uma arte que a gente precisa cada vez mais ser valorizada como artista, acima de tudo. Existe muito artista bacana aqui na cidade de Vitória. Eu vou tirar meu som interior. O som vai vir no próprio corpo. É Marcos Antônio Ribeiro da Costa. O nome de liberdade é Marcos Conká. Tenho 64 anos de idade hoje. Sou carioca, sou ator, sou bailarino, coreógrafo. Dirijo cinema também. Não sou roteirista, mas pretendo um dia fazer bons roteiros. Particularmente documentarista, porque o documentarista é um corte que me interessa muito. A primeira coisa que eu fiz em cinema foi um documentário chamado Meninos da Guarani. Foi bem legal, teve uma repercussão boa. Vou fazer um café, né? Mas me conta essa questão aí da trajetória do seu nome, tudo, da liberdade. Como é que você se vê nesse meio artístico que tem por si, né? A leitura que a sociedade tem é de liberdade, assim, o artista é livre. Mas você concorda com isso? Eu concordo mais ou menos. Liberdade, para mim, corporal, inclusive, é você poder manter-se com dignidade, ou seja, você poder se alimentar bem, você poder morar bem, você ter um mínimo de dignidade social para poder ter o seu corpo como elemento até de defesa. O seu corpo é um instrumento para você usar de todas as formas. Eu, como artista, eu tento ter o meu corpo mais livre possível. Eu não tenho nenhum pudor com o meu corpo. Eu acho que o meu corpo é um corpo pluridimensional. Entendeu? Meu corpo não é um corpo travado codificadamente, entendeu? Eu dancei durante muitos anos da minha vida. Então eu utilizo o meu corpo como instrumento para poder desenvolver as minhas coisas. Eu sobrevivi com o meu corpo sendo exposto para 40, 50 pessoas por dia, como modelo vivo nu, de pé à cabeça. Às vezes com alguns adereços, entendeu? Mas meu corpo é uma coisa que eu sempre transei numa boa, não tem problema nenhum com ele.
E dentro da sexualidade, eu acho que o meu corpo também é livre. Sou especificamente do tipo de pessoa onde eu não divido a minha sexualidade em bandeiras. Eu não falo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou viado, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou um ser humano constituído que eu faço do meu corpo aquilo que eu quero, que eu tenho domínio dele como ferramenta, entendeu? Híbrida, lúdica, sagrada. As pessoas não sabem hoje em dia usar o corpo. Porque o corpo, como diz a Teresa Berterá, o corpo fala. Agora é só você ter a liberdade e não ter o corpo aprisionado. Quer um café? Eu quero. Assim, como que foi esse caminho, né? O seu caminho de se encontrar nesse espaço e usar o seu corpo. E essa sua pesquisa mesmo, né? Porque eu acho que é uma pesquisa sua que vem lá de trás do seu corpo enquanto potência. Eu agora, aos 64 anos de idade, e agora com 40 e tantos anos de profissão, que eu estou respeitando mais a minha profissão. E a arte de representar para mim é maravilhosa, mas a partir do cinema eu comecei a curtir muito mais. Eu acho o teatro uma maravilha, um grande barato. Tudo vem a partir do teatro, de anos e anos atrás. Mas eu acho o teatro, fazer teatro, um saco. Odeio ensaiar. Eu não tenho mais tolerância com isso mais. Acabei de fazer agora com o Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor maravilhoso, que é um diretor que fez um filme que é a referência do cinema nacional, que é Lavoura Arcaica. E eu tive 5 dias de filmagem, 3 dias de filmagem no Rio Negro, Solimões, com Fagundes, que foi uma cena super bacana, que foi 2 irmãos, que para mim foi muito significativo, de deixar a barba, quer dizer, foi um bate meio louco que eu estava fazendo. O filme, primeiro longa-metragem do Alexandre Serafim, onde fazia o travesti chamado Dona Doca Doida, de um filme incontestável, e tinha que fazer esse seriado do Luiz Fernando Carvalho, que eu tinha que ser um pescador viril, com a barba desse tamanho, um cabelo desse tamanho que ele queria, e ao mesmo tempo tinha que estar com a cara raspada, com a sobrancelha raspada, para fazer o filme do Serafim. E é uma coisa paradoxal, porque é aquela questão do ator. Um estava fazendo um lado feminino, o yin e yang, sacou? Aí o outro tinha que fazer um viril, um coroa, um velho. Nessa pegada do corpo, a gente falou sobre o corpo e sexualidade, corpo e a plasticidade da arte, e o corpo negro. Assim, como que vem a negritude nesse processo de construção seu? A minha negritude é uma coisa atávica, sempre rolou. Por exemplo, eu particularmente, eu sinto e tenho uma constatação de que eu nunca sofri retaliação por ser negro. Claro que eu, evidentemente, já sofri olhares assim, bastante reprovadores por ser negro. Mas eu sempre fui um negro muito privilegiado, fui um negro criado com leite ninho, particularmente. Já dá uma vantagem em relação aos outros negros. E, por outro lado, ser um negro artista. Tipo assim, você em festas em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, você não ser rejeitado de imediato, porque você estava muito bem vestido. Aí chegava no Arpoador em Ipanema, não era barrado porque eu era um negro, me chamavam de negro bonito. E as pessoas raramente falam, que branco bonito, mas para negro fala. Entendeu? Aí, como eu era dançarina, eu fui eleito um corpo mais bonito do Rio de Janeiro, numa época, quando eu fiz Rei Babilônico, do filme do Neville de Almeida, que eu dançava seminu com uma cobra. Hoje eu sei muito bem qual é a minha posição como negro, sei muito bem qual é a minha posição como artista, como eu utilizo esse corpo. Não uso o meu corpo negro como defesa. Eu estou sempre com ele ludicamente aberto e sem amarras. Meu corpo é aquela, como diz o Reich, o William Reich. Ele é um corpo que não tem amarra, e não tem mesmo, cara. Tônica do meu corpo não tem amarra muscular, não tem amarra em relação ao outro. Porque eu sei aonde eu pertenço, qual é a classe que eu pertenço, como
como eu pertenço. E como você é olhado. Como eu sou olhado. Muitas das vezes eu falo assim, ai, Cocá, você tá meio velho. E daí que eu tô velho? Vamos curtir essa velhice. Vamos curtir cada pedacinho do meu corpo. Porque cada pedacinho desse corpo, cada entranha tem uma história. O que me inspira, bem na verdade, é a resistência de poder fazer algo para ficar registrado. Eu contribua com o material humano, eu contribuo com a humanidade de alguma forma. Pode ser até uma pretensão, deixar um gesto, querer deixar um gesto, deixar uma palavra, alguma coisa. E o que me inspira de fato mesmo é a resistência, você poder, cada dia, você tá superando, você ser um ser humano melhor. O Marcos Conká hoje está submergido de uma série de coisas que o Marcos Antônio Ribeiro da Costa me aprisionou durante algum tempo. Não posso dizer que eu sou um homem, um ser livre, porque ninguém é. Mas eu tento ser livre, pelo menos no caso das minhas atitudes, com a minha idiosincrasia, com a minha subjetividade, com as minhas relações pessoais. Com você me chega palavras e imagens risíveis. Sim, palavras e imagens risíveis. As pessoas, como você, raridade em nascimentos, são feitas e refeitas de palavras. Em seus rastros, cheiros, sons, sabores e movimentos. Fabricamos corpos e imagens de uma vida que não cabe em si. Sim, te vejo e sinto como corpo-palavra. Te sinto e te vejo como corpo-flor. Te sinto e te vejo na potência política da performance que debocha e debochando o sistema sexo-gênero. Te vejo rindo por aí, rindo. As palavras como corpo, pronunciadas por você, fazem funcionar uma força-vida que nos coloca em deslocamentos e em condições de espanto. Seu corpo grita palavras risíveis e debochadas que só você, como feiticeiro da vida, do corpo, de uma vida, da sua vida, sabe manipular. Sim. As palavras não podemos esquecer. São potências feiticeiras, forças risíveis. O riso, nesse momento, me parece ser uma das forças de vida em um corpo vivível, capaz de revolucionar o mundo, constituído por amarguras e violências, rindo como Saci Pererê, rodopiando nas forças de Exu e Yansan, e convoca ao tempo e ao movimento para não esquecer a transformação da sociedade só poderá se realizar com armas que sonham. Sonhemos juntos.